Olá, meus queridos amigos e irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje é terça-feira, 9 de dezembro, nós temos como tema para nosso estudo Assombrado pelo Passado. Bom, a gente é levado aqui para o livro de Josué, onde a gente está estudando o capítulo 22. A gente vai estudar aqui um pouquinho o versículo 13 ao 15. E também a gente é levado ao livro de Números, capítulo 25. E aqui a gente vê a história de Finéias. Amados irmãos, Finéias, ele estava liderando aquele grupo que foi até ali, até aquela tribo de Rubens, Gad e Manassés, que levantaram um altar e eles foram ali saber o que estava acontecendo, se aquele povo estava levantando aquele altar porque eles estavam corrompidos, estavam adorando deuses, e não o Deus dele, o Deus de Israel, o Deus único, Criador do céu e da terra. Então, a gente vê que ele, Finéias, estava liderando esse povo. Mas por que Finéias estava liderando esse povo? Se a gente for aqui para o livro de Números, capítulo 25, a gente vai ver o porquê. Existia ali uma praga no meio do povo. Deus disse, olha, aqui no versículo 1, diz o seguinte: quando os israelitas estavam acampados no vale de Acácia, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidaram o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomaram parte de seus banquetes e adoravam seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar ao deus Baal-Peor, e por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. E a gente, ao dar sequência à leitura, a gente vai ver Finéias entrando na história. E Finéias, quando ele vê um desses israelitas entrando com uma dessas moabitas em uma tenda, ele vai lá e perfura com uma lança os dois e acaba matando eles. E Deus se agradou dessa atitude dele, porque através de Finéias, esse mal parou de existir ali no meio do povo. Mas, amados irmãos, a gente vê aqui que essa decisão de Finéias é porque ele abominava a adoração a ídolos. Simplesmente ele era assim como Deus, ele não queria o seu povo adorando deuses que não fosse o Deus único, como eu falei, Criador do céu e da terra. A minha versão fala aqui que ali era uma praga que existia em meio àquele povo, que era o povo moabita, fazendo o povo de Deus ali cometer adultério, cometer ali a adoração para outros deuses. E como a gente viu, Finéias, ele tinha um histórico de coragem, de compromisso e de santidade com Deus. Ele era fiel a Deus. Mas, irmãos, ele foi ali e acabou. E, como eu disse, Deus ele se agradou com a atitude dele. E ali ele é nomeado para ser o chefe daquelas tribos. Mas por que que eles foram até aquelas tribos ali, aquelas 3 tribos que estavam levantando o altar? Por que que eles foram até lá tirar satisfação? Por que que eles foram lá conversar com eles? Claro que eles iam lá para guerrear, matar. Mas primeiro eles conversaram, perguntaram os porquês. E aí acabou que eles conseguiram entender que não era adoração a nenhum ídolo, e sim ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus único. Mas, amados irmãos, por que que eles foram até ali? Vem essa pergunta. A lição, ela nos diz que eles estavam lembrando do que tinha acontecido com Acã. A história terrível. Eu não sei se você se lembra, imagino que sim, mas através do pecado de Acã, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Eles estavam com medo. E aqui, com esse caso aqui de Finéias, também ia morrer muita gente. Mas ali Finéias pegou e cessou essa praga que estava no meio do povo. Ou seja, o que a lição nos traz hoje? Amados irmãos, a gente às vezes pede para Deus apagar o nosso passado, mas a gente não, se a gente for analisar bem, é interessante a gente lembrar do passado. Porque na hora que a gente entender que a gente está voltando a viver a vida que a gente vivia antigamente, a gente vai parar. A gente vai pedir para Deus, Deus, não deixa eu voltar à vida de erros. E foi assim que aconteceu. Finéias, na hora que viu que aquele povo ia morrer, da mesma forma que aquele povo morreu pelo pecado de Acã, ele foi lá e disse, olha, para com isso, o que está acontecendo? Está existindo uma adoração aqui? Está existindo aqui algo que não está sendo prestado a Deus, o Deus único? E se for, vamos parar. E ele também matou ali aquela moabita com aqueles israelitas que infelizmente não estava fazendo a vontade de Deus. Então, amados irmãos, a gente precisa de pessoas dessa forma nos dias de hoje, líderes que valorizam a verdade, que não têm medo de confrontar o erro. Mas também precisamos evitar decisões baseadas em boatos, assim como ele foi lá e perguntou para aquelas 3 tribos o que estava acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que o passado pode nos ensinar a proteger a nossa fé e a nossa unidade. O nosso voo envolto, a gente tem como proteger se a gente está lembrando do passado, se a gente está olhando com preocupação para o futuro, para as nossas atitudes no presente e, acima de tudo, olhando para Deus.
E o convite deste estudo de hoje é que a gente fixe nossos olhos no Senhor, faça a vontade do Senhor sempre, 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 mostrando um zelo verdadeiro pela palavra dele, pela vontade dele, porque Deus ele estará conosco. Deus estará nos conduzindo e olha, Deus ele vai se agradar nas nossas atitudes corretas. Amém? Então que a gente não venha medir esforços para que a gente venha fazer o correto, olhando sempre para Cristo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus. Muito obrigado por que nós estamos estudando a tua palavra. Muito obrigado pelos teus ensinos eternos. Que fique na nossa mente e no nosso coração. E tudo isso se transforma em prática diária em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.